Bom dia, nobres alunos. É sempre uma honra, um prazer e um privilégio. Sou o professor Eric Brasil e aqui pelo CETEP estamos no curso técnico em eletrotécnica da turma Itapipoca 19, os melhores. Hoje, uma nova disciplina chamada Legislação e Ética Profissional, também chamada de Ética e Cidadania. Vamos dar continuidade, então, ao nosso curso de formação. Já vencemos a primeira disciplina, Gestão Aplicada 1, e eu quero felicitar e parabenizar porque os senhores tiveram bons resultados. Aqueles que foram avaliados conseguiram a aprovação e nós estamos aqui seguindo em frente. Se por acaso tem um aluno novo hoje que ainda não fez a disciplina, poderá ainda acompanhar, tá certo? Ainda é possível, obviamente, entrarem novos alunos no curso, não é verdade? Algumas pessoas ainda estão se matriculando, isso é muito bom. A nossa turma já tem um corpo legal, mas estamos abertos para novos colegas, certo? E é isso, vamos aqui ter um foco na qualidade do ensino, na qualidade das aulas, na qualidade da participação. Essa aula é ao vivo, mas ao mesmo tempo é gravada. Então, você pode assistir ao vivo, deve assistir, mas se você não consegue, porque tem outros compromissos, você pode depois acessar o portal, onde eu lançarei todos os vídeos gravados no domingo à noite, certo? Hoje, sábado, dia 12 de setembro de 2020, nós estamos iniciando, então, uma nova disciplina. Essa disciplina foi originalmente programada para um final de semana, mas nós vamos fazer em 2, porque sabemos da necessidade da ética e dos conhecimentos relacionados ao comportamento profissional, à conduta profissional, no ambiente empresarial e na formação de vocês, eletrotécnicos, dos profissionais técnicos de uma maneira geral. Muito se fala sobre ética, mas pouco se conhece de verdade. Na prática, o que nós vemos é a antiética. A ética mesmo, nós muitas vezes não estudamos ou deixamos passar batido. E nessa disciplina nós vamos ter a oportunidade de desenvolver conhecimentos que vão nos tornar cidadãos melhores, pessoas mais preparadas no contexto onde a conduta, a boa conduta é fundamental. Tá joia? Muito bem, muito legal. Então, vamos manter aqui o foco na nossa disciplina, na nossa matéria. E é muito bom, porque vocês agora, quando finalizarem essa matéria, essa disciplina, que será no outro final de semana, poderão dizer assim, só faltam 18 matérias para terminar o curso, né? Então, a coisa vai se encaminhando, vai ganhando corpo, vai ganhando forma, e você cada vez mais próximo de se tornar um eletrotécnico qualificado. Muitos aqui já atuam no ramo de elétrica, mas todos vieram buscar uma formação e todos vieram, de alguma forma, se reposicionar no mercado de trabalho e fizeram, sim, a escolha certa. Muito bacana, muito legal. Vamos aqui a um compartilhamento de tela. Eu queria retomar aqui com vocês, só relembrando, né, para que a gente não perca o foco do que é o curso técnico em eletrotécnica, das disciplinas que contemplam o curso de vocês. Não necessariamente nessa ordem, mas todas as disciplinas que eu estou exibindo aqui serão cursadas por você. Higiene e segurança no trabalho, gestão aplicada 1, eletricidade e eletromagnetismo, inglês instrumental, medidas elétricas, informática aplicada, desenho técnico, CAD, instalações elétricas prediais, máquinas elétricas, mecânica técnica, eletrônica linear, eletrônica digital, instalações elétricas industriais, eletrônica de potência, automação, geração, transmissão e distribuição de energia, subestações elétricas, eficiência energética, legislação e ética profissional, também chamada ética e cidadania, que é a disciplina atual, e gestão aplicada
número 2. Isso para que a gente tenha sempre a ciência da nossa matriz curricular que compõe o curso técnico em eletrotécnica, para que você possa, ao mesmo tempo, ter uma visão geral e depois possa focar na disciplina atual. Isso é muito importante, né? Geralmente, no ensino fundamental, ensino médio, às vezes até na faculdade, nós começamos a estudar uma matéria, uma disciplina, e achamos bom e até temos aprovação, mas às vezes a gente perde a noção do todo, né? De tudo aquilo que compõe o meu curso de formação. Então, aqui a gente sempre está relembrando de alguma forma para que você possa ter a noção da formação geral que escolheu e da formação de eletrotécnico, que é, de fato, o objeto desse curso. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário? Podemos prosseguir, então. Legal. Amigos, vamos falar de ética. Professor, eu falo bastante sobre ética, sobre conduta, sobre comportamento, mas o que de fato é esperado de mim como profissional? O que se espera da minha pessoa no ambiente de trabalho? O que se espera da minha pessoa na minha relação com os colegas, com os clientes, com os fornecedores, com os chamados stakeholders, com todos aqueles que são as partes envolvidas ou interessadas na empresa, no trabalho, ou que são influenciadas ou influenciam aquela atividade profissional. Não se preocupe com as palavras difíceis, nós vamos aqui interpretando, desenvolvendo e abrindo a nossa mente, tá certo? Vamos aqui ao conteúdo que contempla a disciplina de vocês, Ética e Cidadania, também chamada Legislação e Ética Profissional, né? Bom, a nossa disciplina aqui, ela será pautada num tripé. 3 palavras fundamentais que nós vamos estudar e que eu vou cobrar de vocês, inclusive na avaliação, nas atividades, e que você deve memorizar, você deve, de fato, assimilar essas palavras. Quais são as palavras, professor Éric Brasil? São ética, moral e direito. Essas 3 palavras são o tripé, vão compor a disciplina de uma maneira que vão formar uma base para que você tenha um entendimento geral. Claro que vamos estudar muitas situações e muitas temáticas diferenciadas nesses 2 finais de semana, certo? Mas nós precisamos entender ética, moral e direito. Muito bem. Professor, então me diga o que é ética. A gente fala tanto sobre ética, sobre comportamento, sobre conduta, né? Eu vou trazendo aqui alguns conceitos, mas eu quero lembrar para você que ética é um assunto muito amplo. Nós aqui, nesse curso técnico, não vamos nos debruçar sobre uma discussão muito acadêmica, muito filosófica, porque senão 2 finais de semana não seriam suficientes para que a gente estudasse ética. Porque aí tem muitos conceitos, tem muitos autores, né? Tem muitas visões diferenciadas sobre o que significa a ética, mas nós vamos trazer aqui a informação e o conhecimento que é mais voltado para a sua realidade, para a nossa necessidade, para que a disciplina possa avançar da maneira certa, da maneira correta, ok? Então, conceitos objetivos eu vou exibir para vocês aqui, para que a gente possa ter, de fato, o alcance do nosso propósito. Na nossa realidade aqui, ética é o conjunto de valores universais, imutáveis. Professor, o que é isso? Imutável. Uma coisa imutável é uma coisa que não se altera, que não muda, certo? E o que é uma coisa universal? É uma coisa que vale para o mundo todo, independente da região geográfica, independente da cultura.
independente do país, independente da época. Então, se eu digo que a ética é universal, eu estou querendo dizer que ela vale para o mundo todo, para todas as sociedades. Quando eu digo que ela é um conjunto de valores imutáveis, é porque a ética em si, ela é uma coisa firme, é uma coisa que não tem alterações. Mas, professor, cada um tem a sua ética, né? Existem vários tipos de ética. Pois é, nós vamos já desvendar esse mistério para vocês, tá certo? Porque existe uma diferença crucial entre o que é ética e o que é moral. Então, nós vamos estudar essas palavras, esses conceitos e essas situações. Professor, eu tenho dificuldade de entender, então vou te dar exemplos. A ética, para que você possa entender bem dentro desse contexto, ela tem muito a ver com as virtudes. Exemplo de virtude: a verdade, a coragem e outras que nós vamos estudar aqui. A verdade é uma virtude, não é? É uma virtude universal. Todas as sociedades reconhecem que a verdade é algo ético, é algo virtuoso. O que não significa dizer que todas as sociedades, todas as pessoas pratiquem a verdade. Mas todos aqueles que põem a mão na consciência, independente da linguagem, independente da cultura, independente do poder econômico, independente da região geográfica, sabem que a verdade é uma virtude. Então, a verdade está relacionada com a ética. Isso vale para 2.000 anos atrás. Isso vale para 5.000 anos atrás. Isso vale para hoje. E isso vai valer daqui a 1.000 anos no futuro, se a humanidade ainda estiver por aqui. Isso vale para o Brasil, vale para a Europa, para a Ásia, para os Estados Unidos, vale para qualquer região geográfica. E a coragem é uma virtude? Sim. Tem a ver com ética? Sim. Todas as sociedades reconhecem a coragem como uma virtude. Professor, eu ainda não compreendi bem o que é ética. Pois é, você só vai compreender bem o que é ética quando eu confrontar esse conceito com o conceito de moral. No dia a dia, no nosso cotidiano, nós dizemos que ética, que moral são a mesma coisa. Tudo bem, até pessoas instruídas falam assim, sem problema nenhum. Mas você vai perceber que são coisas diferentes e que merecem ter destacada essa diferença. Professor, ainda estou com dificuldade. Um conjunto de valores universais e imutáveis. Me esclareça um pouco mais, professor. Me diga o que seria uma pessoa ética, um cidadão ético, porque hoje o que a gente vê muito é antiética, não é? A gente vê muita coisa feia, não é? Então, eu vou te dar um exemplo bem legal, independente de religião, porque aqui nós não estamos falando de religião, nem de filosofia, muito embora às vezes pareça, e às vezes você vai pensar que sim, mas nós estamos falando de conduta, de ética, de comportamento. Então, eu vou te dar um exemplo aqui de uma pessoa que quase todo mundo conhece e que é uma pessoa ética. Jesus de Nazaré. Opa! Mas, professor, você disse que não ia falar de religião, não estou falando de religião. Por acaso, Jesus é um nome muito conhecido. Tanto faz você ser católico, evangélico, espírita ou até mesmo ateu, você já ouviu falar esse nome. Então, o que é que Jesus tem a ver com ética? Tudo. Tudo aquilo que Jesus falou e praticou foram ações e palavras que têm a ver com ética. Olha só como a ética é interessante. A ética é universal. Jesus, ele morava no Brasil, era? Não. Jesus falava língua portuguesa, era? Não. Jesus falava aramaico. Entendia também hebraico.
Jesus também provavelmente conhecia o latim, que era a língua dos romanos, porque na região onde ele vivia havia uma ocupação romana. E é possível que Jesus também conhecesse o grego, a língua grega, porque era uma língua das pessoas cultas, muito embora Jesus fosse um homem simples, mas ele tinha muita cultura intelectual. Então vamos imaginar que Jesus falava aramaico, Jesus falava hebraico, né? Que ele era judeu. Vamos imaginar que ele também conhecia o latim, que era a língua dos romanos, e que ele também podia conhecer um pouco de grego, né? Que era a língua das pessoas cultas. Mas português ele não conhecia, não. Aliás, não existia nem Portugal, nem Brasil, nem país de língua portuguesa. Certo. Jesus não morava no Brasil, ele morava onde? Em Israel. Israel é nas Américas, é? Não, é lá no Oriente Médio. Jesus não falava português, não é? Porque ele não era brasileiro, nem era português, nem era nascido em país de língua portuguesa. Jesus viveu na nossa época ou viveu há 20 séculos atrás, há 2000 anos? Há 2000 anos. E há 2000 anos o mundo era da mesma forma? Não. Mas tudo aquilo que ele falou e todas as ações que ele empreendeu servem para os dias de hoje. Tudo que Jesus falou vale para o Brasil do século XXI. Vale para pessoas que falam a língua portuguesa. Vale para pessoas de outro continente, de outra cultura, de outra nação. Então, Jesus falava sobre ética. A ética é universal. Ela independe do idioma, do lugar e da época. Não é? Então, quando você se deparar com um grande mestre que tudo que ele fala e faz ultrapassa o seu próprio tempo, ultrapassa a sua própria região geográfica, ultrapassa a sua própria cultura e ainda sobrevive, isso é ética. Jesus falava de quê? De perdão, de misericórdia, de conciliação, de partilha, de amor ao próximo, de tolerância. Então, Jesus falava sobre ética. Entenda, então, o que é ética? Estou falando de Jesus, mas eu poderia citar outros exemplos, porque existiram outras pessoas, homens e mulheres, que trabalharam com a ética ao longo de toda a história da humanidade. E existem pessoas que fazem isso hoje. Então, o mundo e a sociedade podem estudar a ética baseado nos grandes exemplos universais também, para que eu possa aplicar tudo isso na minha vida, no meu cotidiano, na minha empresa, no meu trabalho, na minha relação profissional. Não é? Isso é ética de verdade. A ética no seu sentido mais puro, a ética no seu sentido original. Então, sempre que você se sentir perdido, porque nós vivemos uma época e um contexto onde muitas vezes eu não sei o que é certo e errado, eu não sei o que é mais o bem e o mal. Uma coisa que meu pai falava que era certo, hoje já disse que é errado. A gente não tem esses conflitos? Pois quando você estiver diante desses conflitos éticos, vide as referências mais fortes. Eu citei Jesus de Nazaré. Você poderia citar outras referências, dependendo da sua cultura, dependendo da sua visão de mundo. Isso não é falar de religião necessariamente, porque Jesus ele pode ser um exemplo até para quem não tem religião. Não é assim? Por quê? Porque, na verdade, ele falava de comportamento, de conduta, de um modo de vida. Ele ensinou a maneira certa das pessoas conviverem entre si, sem se destruírem, sem se aniquilarem. Jesus combateu as mazelas do mundo, as mazelas
que um ambiente antiético traz. Ele viveu numa época difícil, no mundo semi-selvagem, seu país estava ocupado, seu povo estava oprimido, e ele foi vítima de injustiças. Ele viu a miséria, ele viu a fome, ele viu a necessidade, ele viu a doença, ele viu muita coisa. Praticamente todas as mazelas que ele observou eram provocadas pela falta de ética na conduta humana. E o que foi que ele trouxe? Um ponto de luz, um ponto de referência. Bom, vamos continuar a falar sobre ética. Eu vou encerrar essa primeira parte da gravação e daqui a 2 minutos nós vamos reiniciar, onde vocês poderão fazer perguntas e comentários. Ok?